E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É quase 3 da manhã na madrugada de sábado e a gente vai fazer um vídeo sobre um assunto que há muito tempo eu quero conversar com vocês e que agora surgiu a oportunidade. Eu vou responder ao Renan Santana, que comentou no meu vídeo sobre a linguagem neutra. E ele falou, referente à primeira parte. Na primeira parte, depois vejam aí, eu falo com o Jason, inclusive fiquei muito feliz com as respostas que ele me deu. Em relação a isso, ele falou: eu admiro muito a sua paciência e empatia para se preocupar e dedicar tanta energia às pessoas, incluindo as que são, inclusive por existência, ignorantes. Eu tenho aí uns 15 anos a menos que você e já perdi essa vontade. Como que você consegue manter tal capacidade? Renan, eu acho que a sua pergunta é muito boa e a gente deveria muito falar sobre isso, porque a gente está precisando muito dessa capacidade, de conseguir estimular essa capacidade nas pessoas pelo bem do nosso próprio país, pelo rumo que as coisas estão tomando aí. Porque a gente está sofrendo efeitos colaterais de uma eleição que tem um fundo eleitoral e tem interesses políticos e econômicos muito grandes, só que a gente fica marginalizado e a gente fica sofrendo os efeitos colaterais dessas estratégias de campanha, e isso está sendo muito nocivo e está sendo muito perigoso para a gente no futuro. E aí, a resposta mais curta que eu tenho para você, embora eu vá te responder contando um monte de histórias aqui hoje, a resposta mais curta que eu tenho para te dizer na verdade, quando você conversa com alguém que está tomado por esse espírito polarizante aí, que está enxergando inimigos e desgraça iminente, e que acha que tem que combater o outro, exterminar o outro e prevalecer, quando você entra em contato com uma pessoa dessa, na verdade, as sementes que você planta ali e a conversa que você tenta ter, ela vai muito além. O bem que você causa, o mal que você causa, ele vai muito além da pessoa com quem você conversa. Na verdade, você deve fazer aquilo pensando no bem da sociedade e não somente no bem da pessoa. E aí eu vou te contar algumas parábolas e algumas histórias que eu quero que você entenda o que é que eu penso em relação a isso. Eu peço licença para falar da Bíblia sem acreditar nela, porque a Bíblia é um livro muito bem escrito, extremamente sábio, e que tem parábolas extraordinárias, e hoje a gente vai falar aqui da parábola do semeador. A gente também vai falar do livro Musashi, num dos capítulos que é o feitiço de uma flauta. A gente vai falar sobre histórias pessoais minhas a respeito de desfanatização, e por último, o que a gente vai fazer? Por primeiro, a gente vai falar do pão à criança. Então são 4 histórias que eu quero te contar para tentar te transmitir uma forma de pensar, para que você reflita sobre isso e tomara que você tire conclusões, ou pelo menos que você entenda o meu posicionamento. Em nenhum momento eu estou tentando fazer aqui uma conversão e tentando te convencer que você tem a obrigação moral ou cívica de fazer o que eu faço. Não é essa a conclusão que eu quero impor. Eu fiz voluntariado durante muito tempo e desde o Japão as pessoas pensam que não tem mendigo no Japão, e tem. E eu fazia parte de um voluntariado lá que ia entregar sopa para mendigo, trocar uma ideia com eles ia dar um pouco de conforto. É engraçado, a gente vê pessoas em situação de rua, determinadas cidades não têm o que fazer a respeito daquilo, outras cidades já têm o que fazer em relação àquilo. Eu fiquei muito orgulhoso quando a gente foi fazer umas doações aqui e a gente descobriu que na cidade de Aracaju a assistência social consegue abrigo para todo morador de rua. Todas as pessoas em situação de rua, elas estavam conseguindo abrigo, só que dentro desses abrigos você tem que cumprir determinadas regras. No Japão também oferecia-se casa, asilo para os moradores de rua, só que lá eles tinham uma série de tarefas e uma série de regras a cumprir, que muitos japoneses simplesmente não queriam cumprir e eles ficavam na rua mesmo. Em outros casos você não tem isso. Em outras cidades você tem pessoas que estão em condição de rua e não tem ninguém que possa fazer alguma coisa por isso. Trabalhando em ONGs, quando a gente recebe novos voluntários e a gente vai orientar esses voluntários de como fazer voluntariado, inclusive em outras ONGs de outra natureza em São Paulo, é o seguinte: você vai lá treinar o voluntário. E aí, assim, com que espírito você vai fazer caridade? Você vai fazer caridade porque você quer se sentir bem, geralmente, por mais que a pessoa negue, tá? Por mais que a pessoa negue. Nada de graça no mundo. E quando você vai fazer uma caridade, você quer ter a satisfação de ver o outro bem graças a você.
É um jogo de ego aí, é muito cruel que psicólogos se encarreguem aí de falar a respeito, porque eu não tenho condições. Mas você estende o braço, não é à toa que as pessoas doam cesta básica e tiram uma selfie com a família lá, expondo a família a uma humilhação muito grande. Por quê? Porque ela quer ser vista como alguém que é caridosa e ela faz aquela caridade pela satisfação que tem a ajudar alguém. Muitas vezes você estende um pão para uma criança que está com fome numa favela, comunidade, mas vamos falar favela aqui. Você estende um pão para uma criança que está na favela, ela pega esse pão, olha para sua cara e ela joga no chão. Aí você fica puto, pega um outro pão e dá para o pai dela. Aí o pai dela fala, não, obrigado, senhor. E você vê que a criança está com fome. Muitos voluntários, quando expostos a uma dinâmica teatral, assim, dessa situação acontecendo, elas têm um olhar de ódio, e elas têm vontade de xingar a criança e xingar o pai da criança. Por quê? Porque eles são ingratos e porque eles estão passando fome nessa vida porque eles querem. Não é verdade que eles estão passando fome porque eles querem, porque se eles tivessem outras maneiras de matar a fome, muito provavelmente eles matariam a fome. O que faz uma pessoa que está em situação de fragilidade recusar ajuda é a noção que essa pessoa tem de dignidade. Então, assim, talvez para uma pessoa passar fome não seja tão humilhante e tão degradante quanto receber esmola. E para essa pessoa, ela vai preferir passar fome e ela vai preferir encontrar uma saída de outros meios, de outras formas do que essa. Então, é uma questão dela, pessoal, com ela, de não aceitar essa ajuda. Mas a pessoa que xinga de ingrata, que fala que nunca mais vai ajudar pobre nenhum, porque isso daí eu cansei de presenciar, nunca mais vou ajudar pobre nenhum, porque passa fome porque quer, porque quando a gente oferece, essa reação violenta, ela acontece porque quando o mendigo, quando a criança faminta, ela recusa o pão que você oferece, ela te priva daquela sensação que fez você ir lá fazer caridade em primeiro lugar. Por quê? Porque quem vai fazer caridade dá o pão e em troca ela quer a satisfação de ter ajudado. E quando ela dá o pão e ela não consegue a satisfação de ter saciado a fome da criança, ela tem vontade de agredir a criança ou o pai da criança por privá-la dessa recompensa que ela queria. E uma das primeiras coisas que eu digo para toda pessoa que vai fazer voluntariado um dia na vida é que se ela quer não se frustrar e se ela quer continuar fazendo voluntariado pro resto da vida, então ela tem que ter a correta motivação, que é dar a oportunidade da criança matar a fome dela, e que é dar a oportunidade do pai matar a fome da criança, caso eles queiram, e as razões pelas quais eles vão querer ou não querer só cabem a eles, não cabe a você. Então, o que você dá à pessoa é a oportunidade de mudar caso ela queira. E se ela não quiser, você não pode fazer nada em relação a isso. Porém, se você não estivesse ali, essa criança ela seria poupada da oportunidade de matar a fome caso ela quisesse. Ou seja, olha o tamanho da grandiosidade do seu gesto em estar ali oferecendo à criança a oportunidade dela se alimentar. Então, só quando você consegue ter essa perspectiva é que você não volta frustrado de uma ação de caridade, mesmo quando você não encontra ninguém interessado em seguir aquilo que você propõe na dinâmica para que ela tenha aquela recompensa que vai melhorar a vida dela. Porque existem várias ONGs aí que se juntam e vão fazer exercícios de leitura com as crianças, vão ensinar as mulheres a tear e a fazer outras coisas que podem gerar emprego para elas. E geralmente as pessoas saem dessas iniciativas porque elas chegam numa comunidade em que as pessoas estão passando extrema necessidade e elas falam, eu vim aqui te ensinar uma coisa que você pode aprender a fazer para ganhar dinheiro, e a pessoa vira para ela e fala assim, não, tá afim não, valeu. Ela nunca mais volta. Só que a caridade, ela está em você continuar ali até que você encontre aquela pessoa desesperada que vai olhar para você, vai aprender com você e vai utilizar essa forma de trabalho que você ensinou para ela para se alimentar para o resto da vida e para começar a tirar de situação de miséria outras pessoas que ela conhece e ama. Você vai ficar sabendo a quantidade de pessoas que você afetou
um dia na vida, de todo o trabalho voluntariado que você fez? Não. O máximo que você vai saber é a história de vida de uma pessoa que vai falar: nossa, você salvou a minha vida porque hoje eu tenho um trabalho e hoje eu estou aprendendo outras coisas e hoje eu consegui ser empregado. Você vai conhecer no máximo a história dela. Você não vai conhecer a história de todas as outras pessoas que foram influenciadas indiretamente por essas pessoas, por essa pessoa que você ajudou, que de forma indiretamente se inspiraram e também aprenderam e também encontraram um caminho mais saudável para a vida delas e mais produtivo. Aqui eu aplico a parábola do semeador, que está nesse livro muito sábio, que é a Bíblia. O que acontece? Jesus, num dos seus sermões, ele começou com uma parábola, e ele falou de um semeador que jogava sementes aleatoriamente. Algumas caíram na estrada e foram devoradas por pássaros. Algumas caíram em solo duro e não germinaram. Algumas caíram, e agora já esqueci. Peraí que eu preciso ver. Eu não preciso ler o texto, eu posso ver só essa fotozinha aqui. Sim. Algumas foram devoradas por pássaros, outras caíram em solo seco, e as outras caíram em solo raso, se eu não me engano. Rochoso e seco ou raso, mas elas não germinaram, elas não deram frutos. Mas houveram umas poucas sementes que caíram no solo ideal, no solo perfeito, e essas cresceram saudáveis. Essa parábola, ela está em 3 evangelhos, se não me engano, e ela diz, e Jesus, ele já está em área segura aqui já, e Jesus, ele termina dizendo alguma coisa do tipo a vocês é dado o reino de Deus, mas muitos talvez não vejam, não percebam, não escutem. E aí isso foi meio que para começar o sermão dele, pelo que eu entendi e pelo que eu lembro. E a moral disso é: quem tiver ouvidos ouça, porque o que tem que ser dito será dito. Quando você fala para uma sala de 40 alunos, um professor de escola pública, quando ele fala para uma sala de 40 alunos, ele tem que preparar a aula da melhor forma possível e ele tem que dar a aula com o máximo de qualidade possível. Quantos alunos eles vão absorver aquilo que está sendo dito e levar para a vida deles? Pouquíssimos, porque alguns estarão no Facebook, alguns estarão chavecando uma menina, ou alguma menina vai estar prestando mais atenção no cortejo do que no professor. As pessoas, elas não absorverão essa aula da mesma forma. Se você considerar que numa sala de 40 alunos, 2 vão escutar aquilo e vão chegar em casa e vão fazer pesquisas além daquele assunto, e vão se interessar e vão absorver e talvez ali vão encontrar direcionamento para suas carreiras e para a transformação das suas vidas, você nunca vai ficar sabendo. A não ser que esse cara te encontre no meio da rua e te abrace e fala assim: cara, você foi meu professor há 20 anos atrás e foi graças a você que eu escolhi a faculdade e hoje eu estou empregado e hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto. Eu devo muito a você. Não tem coisa mais gostosa do que trombar com uma pessoa que fala que você transformou a vida dela e ela pode te mostrar isso. Então, hoje eu tenho o privilégio de escutar pessoas falando: você foi o melhor professor de inglês que eu tive, graças a você eu consegui o emprego que eu tenho. E é claro que não foi porque a pessoa aprendeu porque ela aprendeu. Mas era muito importante que você estivesse lá. Uma lição que o Takeuchi me deu e que eu vivo compartilhando com as pessoas, no dia que eu saí da Bridgestone, eu fui lá e falei: cara, obrigado, você foi um grande mentor para mim, aprendi muita coisa com você, devo muito da minha vida a você. E ele falou: não te ensinei nada, foi você que aprendeu. O que ele quis dizer com isso é que ele estava falando coisas aleatoriamente lá para todo mundo e as pessoas não estavam agradecendo eles por terem aprendido alguma coisa, logo ele não tinha ensinado nada, fui eu que aprendi. Mas hoje eu conseguiria responder para ele que se ele não estivesse lá todos os dias falando todas as coisas que ele falava, eu não teria aprendido e eu não seria a pessoa que eu sou hoje, simplesmente porque ele não estaria repetindo incansavelmente os ditados, os dizeres e as ideias que ele tinha lá e que ele ficava disparando aleatoriamente para todo lado. Porque o Takeuchi, ele era um tipo de cortella que você vinha com um problema objetivo e ele jogava um provérbio e deixava você pensando, mas ali estava a resposta. Essa pessoa, esse líder, ele pode ter passado despercebido por um monte de gente que acha que ele fala coisas a esmo, sem objetivo nenhum e que ele nunca resolve o problema de ninguém, mas para uma pessoa como eu, que estava atento, que estava sedento e estava curioso ali, ele foi uma pessoa transformadora. Conseguem
Você consegue entender como todas essas coisas aqui, eles meio que se conectam? Aí agora a gente vai para uma segunda parte do vídeo que é muito importante a respeito de desfanatização. Imagina que você nasce, cresce e começa a perceber o mundo à sua volta, estando dentro de uma seita religiosa extremamente limitadora. E ela faz você enxergar gays como pessoas do demônio, presidiários como pessoas do demônio, ela faz você enxergar comerciantes que lucram como pessoas do demônio, ela faz com que você enxergue doentes psicopatas como pessoas do demônio, porque afinal de contas eles mataram, eles agrediram, e aí só ela será salva e todos os outros são inimigos, e ela defende com unhas e dentes, e ela tem muita argumentação, porque afinal de contas toda religião ela tem em si um monte de dogmas que validam e que fazem com que ela seja no mínimo crível. Como que você tira uma pessoa de uma seita como essa? Você vai lá falar para ela que o dogma dela está errado, que a religião dela está errada, que o pai, que a mãe, que a avó está errada, que o vizinho, que as pessoas que ela gosta, as pessoas que ajudam ela, as pessoas que compõem a rede social dela estão todas enganadas e que só você está certo porque você está falando, sendo que você representa muito pouco da rede social dessa pessoa que está imersa num meio fanatizador, dentro do qual ela encontra força e esperança, porque afinal de contas essa seita promete para ela Valhalla. E ela estará, Valhalla eu estou usando no sentido figurado, o paraíso, as virgens todas. Se a pessoa ela tem realmente a fé de que isso acontecerá, que ela herdará o reino de Deus junto com todas as outras pessoas que compartilham a fé dela, ela vai olhar para essas pessoas que foram demonizadas por essa religião e ela será extremamente agressiva, e ela será extremamente não receptiva a esse tipo de pessoa. Como que você desfanatiza uma pessoa dessa? Você não desfanatiza uma pessoa dessa atacando as coisas nas quais ela acredita. Você desfanatiza essa pessoa oferecendo outras perspectivas para que ela entenda o mundo que a cerca. Então a primeira coisa que você faz é mostrar para ela o quanto você é uma pessoa legal. Você demonstra apoio, demonstra interesse, conversa com ela, pergunta se ela está bem, dá aquele acolhimento social que todo fanático religioso precisa. E uma vez que você conquista a confiança da pessoa, você começa a demonstrar outras perspectivas. O que você faz? Hoje eu vou te apresentar para um casal gay. E você vai perceber o quanto o amor deles é genuíno e é altruísta e é verdadeiro. E eles não são sem vergonha. Eu vou te apresentar as pessoas. E aí você apresenta e faz com que essas pessoas a cativem de alguma forma. No início, ela vai ter um pé atrás e ela vai achar que aquelas duas pessoas são do demônio. Mas você insiste ali e você mostra e conta a história de vida de cada um. Fragiliza mesmo as pessoas. Mostra o que elas sofrem. E faz com que esse casal gay ele vire exceção na cabeça dessa pessoa. Porque aí... Olha a importância desse passo. Religiosamente, de acordo com os dogmas, todo gay não presta. Mas aí aquele casal não, aquele casal é uma exceção. Aquele casal é uma exceção. E aí o que você faz depois de algum tempo? Oferece um outro casal. Apresenta um outro casal. E aí depois vai numa penitenciária, visita alguém e conta a história do penitenciário que está lá. Vocês já foram numa penitenciária? Vocês já falaram com um preso? Vocês já pediram para um preso contar a história de vida deles? Leiam Carandiru do Drauzio Varela. Carandiru é um livro espetacular em que pode te poupar a fadiga de entrar num presídio. Você vai ver como era um presídio na década de 80 e vai ver o quão diverso é o universo dos penitenciários. E aí você vai ver que vai ter pessoas lá que mataram para proteger a família, que roubaram para sustentar os filhos, que foram marginalizados em situações atípicas, e que embora toda a sociedade esteja falando o lugar bandido bom é bandido morto, você vai descobrir que você não precisa tirar essa máxima da pessoa de que bandido bom é bandido morto. Você não precisa tirar essa máxima se você apresentar para elas exceções. Bandido bom é bandido morto, mas olha a história dessa pessoa aqui. Bandido bom é bandido morto, mas olha a história dessa pessoa. Bandido bom é bandido morto, mas olha a história dessa terceira pessoa, porque aí você vai vai minando determinados dogmas que a pessoa tem como certo.
Porque brasileiro é tudo vagabundo, mas eu não, porque você me conhece. O brasileiro é tudo vagabundo, mas o teu amigo, ele não. É tudo preguiçoso, corrupto, filho da puta, mas a gente não, porque a gente se conhece. Então você vai eliminando o preconceito. Todo preconceito é por natureza burra, e todo preconceito acaba com conhecimento. Quando você oferece conhecimento para a pessoa e mostra uma história real lá, de alguém que foi preso em circunstâncias que, se fosse você no lugar dela, com a bagagem de vida que ela tem, você também estaria lá agora. Aí beleza, aí a pessoa já tem exceções gays, já tem exceções penitenciárias, aí você leva a pessoa numa clínica de transtornados mentais, e você mostra para ela um psicopata que já matou alguém, e você faz a análise clínica desse psicopata e faz ela assistir uma série de vídeos a respeito de psicopatia. Para quê? Para que ela entenda o que no cérebro daquela pessoa gerou aquele assassinato. Você vai cercando a pessoa de uma série de exceções e vai demonstrando que em todas essas exceções existe de alguma forma amor. Porque até os psicopatas, eles são dignos. Pelo contrário, eles são muito dignos de piedade, e eles têm que ser colocados num lugar onde eles possam existir sem fazer mal para ninguém. E a vida dessas pessoas vai ser miserável lá dentro, dessa cela onde elas vão viver. Mas ainda assim, essa cela ela tem que ser diferente da cela da pessoa que matou tendo pleno domínio de suas faculdades mentais. E sem uma justificativa. Enfim, não vamos se aprofundar aqui demais, porque vocês já entenderam o que eu quero dizer. Quando você mina a pessoa com uma série de exceções, é que você consegue fazer com que a pessoa amadureça aquilo que ela pensa a respeito dos seus próprios dogmas, naturalmente, sem que você tenha que dar porrada nela. Só que isso é um trabalho de muito tempo. Você vai conseguir fazer sozinho isso? Talvez não. Mas imagina morar numa sociedade que estivesse com a mentalidade de tratar todas as pessoas que estão fanatizadas dessa forma. Imagine. Porque o que a gente tem? A gente tem essa polarização. Você tem estratégias fascistas sendo... Vejam o vídeo do Átila a respeito de fascismo. Eu vou ver se eu deixo aqui linkado na descrição do vídeo. Meu, que trabalho espetacular a respeito de fascismo. Porque fascismo virou bicho-papão. É fascismo do lado e comunista do outro. E as pessoas não sabem o que é comunista e o que é fascista. Elas só acham que aquilo representa o mal do partido que é antagônico ao dela. Mas quando você assiste aquele vídeo, quando você entende o que é fascismo, você vê que é cuspida e escarrada a sociedade brasileira, e você vê o que é que está causando essa polarização, toda essa divisão das pessoas. Quando você pega alguém que tá num desses espectros aqui, essa pessoa ela tem um comportamento fanatizado de alguém que foi convertido, de alguém que acredita realmente num risco iminente causado pelo outro lado, e ela acha que ela precisa ser agressiva, e ela acha que ela precisa concordar com todo tipo de iniciativa do seu líder, porque ele é o redentor, ele é o salvador, ele é o protetor. Então ele tudo pode e ele em nada erra. Isso é uma religião que a pessoa tem agora, e você não vai conseguir combater isso batendo de frente. Você não vai conseguir provar para o seu amiguinho que Bolsonaro é bom se ele acha que não é, e que ele é ruim se ele acha que é. Você não vai conseguir fazer isso. O que você pode fazer? Você pode sair dessa briga e, ao invés de lutar no dogma, trabalhar com histórias que exemplifiquem, para que as pessoas comecem a entender que, na verdade, elas não estão no meio de uma guerra. Que, na verdade, nós estamos guerreando uns com os outros e estamos perdendo a oportunidade de lutar juntos por aquilo que é melhor para o nosso país. A gente poderia estar lutando contra a taxa de imposto de importação de arroz agora, nesse momento. Por quê? Para que serve a taxa de impostos de importação do arroz? Para proteger os nossos produtores locais, para que eles possam ser competitivos com o preço que vem de fora. Só que a gente protege os caras da competição que vem de fora, e eles preferem vender para outros países do que para a gente, e aí a gente fica pagando 30 conto no saco de arroz. Ao invés da gente debater os problemas de forma objetiva, a gente está tentando descobrir se o preço subiu por causa da pandemia, que o cara ficou em casa, ou se é por causa do Bolsonaro, que não presta.
E as coisas elas são tão complexas e elas têm tantas coisas ligadas nela que esse debate é raso e ele não chega à verdade. Para você chegar à verdade do preço do arroz, você tem que entender múltiplos fatores para você conseguir chegar na explicação dele. E a gente só vai conseguir chegar na explicação dele e numa solução para isso, caso todos nós estejamos em debate juntos, mas a gente não tá. Por quê? Porque a gente não perde tempo conversando com idiota. Esse eu não perco tempo conversando com o idiota, ele vale para todo mundo, porque todo mundo acha que está de um lado, onde do outro só tem idiota, então ninguém conversa. Só que como a gente não discute, a gente não chega a soluções. Quando está todo mundo bravo, o que você tem que fazer? Infelizmente, quando está todo mundo inflamado e está todo mundo violento, o que você precisa fazer? Você tem que usar a técnica da flauta. Essa é uma história muito legal e esse livro, Musashi, ele foi um livro que eu gostei muito de ter lido. E eis que, aqui spoilers, tá? Aos montes, Musashi ele foi com o herdeiro, ele foi com o herdeiro da aldeia, da liderança da aldeia dele para a guerra, e ele foi para essa guerra muito novo, e os dois sobreviveram. No caminho de volta de casa, o amigo dele, que era o herdeiro da liderança da aldeia, que estava prometido para Otsu, Otsu casaria com ele, ele parou no meio do caminho e se enroscou com uma mulher lá, uma mulher muito mais velha, que queria o frescor da juventude e a servitude daquele menino mais novo. Ele voltou sozinho, e quando ele voltou com a verdade para a aldeia dele, o Matahashi ficou lá comendo uma véia, ele não vai voltar não, o outro se perdeu, se lascou, e é isso aí. A mãe do Matahashi, ela não soube lidar com o fracasso do filho, com a fraqueza do filho, e ela começou a culpar Musashi por ter feito que aquilo acontecesse. E era como, sabe aquela coisa de culpar o mensageiro? Sabe aquela coisa de falar que é a OMS que é culpada pela pandemia? Aquela coisa de falar que são os médicos e enfermeiros que são culpados pela pandemia porque eles são os portadores da má notícia? Não tem? Já viu em alguns lugares daí acontecendo? Então, ela falou que era culpa do Musashi estar daquele jeito. E quando tentaram repreendê-lo, Musashi era um cara muito foda, cara. Com 9 anos ele venceu um adulto, com 13 anos ele matou um adulto. Na guerra ele matou uma caralhada de gente, e voltando para casa, quando tentaram pegar ele, com 16 anos, ele saiu passando a faca em todo mundo. E ninguém conseguiu pegar ele, só que cada vez que alguém tentava pegar ele tinha mais um motivo para ser preso. E aí ele foi acumulando abates ali dentro daquela aldeia. E havia uma ordem expressa do representante ali do Shogun de prendê-lo. E eis que existia um monge, esse barulho é da Lana, e ela está participando desse vídeo, e um dia eu quero que ela escute essa história, e eu quero que ela escute essa história escutando os barulhinhos que ela está fazendo com o brinquedo dela também. Então tanquem aí, porque eu não vou tirá-la do quarto. Nesse momento em que o Musashi estava sendo perseguido por um monte de gente, o Takuan, que era um monge, na época o Musashi chamava Takezo ainda, ele falou, deixa comigo, eu vou prender esse cara. E ele fez uma aposta com o general lá que ele conseguiria prender o cara. E ele saiu com a Otsu no meio da noite, desarmado, para o meio do campo, porque o Musashi estava nos arredores, ele não poderia ir muito longe dali. E ele saiu com comida, com lenha, e a Otsu estava carregando a flauta dela. E o que ele fez foi, completamente desarmado, fez a menina começar a tocar flauta, e aí quando ele falava com muita convicção de que o Takezo apareceria, e o Takezo de fato apareceu. Ele perguntou ele quis saber se aquilo era uma cilada. Takuan mostrou que ele estava desarmado, ele ofereceu comida, ele ofereceu bebida, ele ofereceu música e paz. E naquela noite ele conseguiu que o Musashi se rendesse. E ele falou um monte de merda, deu um monte de tapa na cara do Takezo lá, no Musashi, e conseguiu prendê-lo, porque quando você é extremamente agressivo, principalmente na juventude, você é agressivo porque você, no fundo, quer o bem. E você está tão indignado com as coisas que estão dando errado, que você passa a ser violento e você começa a querer conquistar as coisas na força. Que é o que esse povo escroto que entra sem máscara nas sorveterias acha que está fazendo. Acha que está lutando pelo bem do país e pela libertação do país.
Esses caras são violentos, mas eles são escrotos, e quando eles são colocados para refletir, e quando a postura de combate do resto do mundo é desarmada, aí eles também se desarmam. Ou seja, um extremista bolsonarista hoje, ele quer brigar. Por que ele quer brigar? Porque ele foi convertido e foi convencido de que ele está sendo atacado. Quando ele é colocado numa instância em que ninguém está atacando ele, em que ele fala, cara, eu não sou seu inimigo, eu não quero seu mal, e eu não quero um país diferente daquilo que você, no fundo, quer, porque você quer o melhor para o país. Aí, essa pessoa, ela vê quantas vezes ela já te tratou mal, quantas vezes ela já te acusou de fazer coisas que você não fez, e então ela vem refletir e fala... E esse é o primeiro passo, que a pessoa entenda que você não apoia o Bolsonaro, mas que você não é o inimigo da nação, é um primeiro passo para você desfanatizar, vamos inventar uma palavra aqui, desseitizar uma pessoa que acha que ela tem que brigar com todo mundo porque está todo mundo querendo instaurar o comunismo com a ajuda da China no país. Nada disso tem apoio nenhum na realidade, e basta que a pessoa ela queira pesquisar, estudar um pouco e sair das fontes que a cercam nas redes sociais, que encontram ela de forma direcionada, basta que ela queira ter esse interesse e ela vai conseguir. Só que ela só vai conseguir ter curiosidade para saber a forma como você pensa no dia que ela deixar de te ver como inimigo. Então, para isso, você tem que ser exceção. Para isso é muito importante que você seja exceção. Porque encontrar motivos para dizer que essa pessoa é burra, que ela é escrota, que ela é ignorante, que ela é manipulada por técnicas fascistas, isso a gente tem de monte. Mas o que a gente ganha provando isso no grito? Absolutamente nada. O diálogo continua morto e as mudanças continuam não acontecendo. Então, alguém precisa baixar a arma primeiro, e alguém precisa oferecer chá e flauta e comida e calor primeiro. Para quê? Para oferecer diálogo, por mais que a pessoa não concorde em absolutamente nada do que você pensa. Somente assim a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas lentamente se cansem dessa postura de combate que elas vivem, achando que lutam, e deem um pouco de espaço aí para o discernimento que pode vir caso a pessoa se disponha a escutar. Quando amigos próximos meus dizem, Fausto, para de perder seu tempo, se poupa desse estresse, se poupa dessa inutilidade que é o trabalho que você insiste em fazer. Eu não posso, porque eu não estou fazendo esse trabalho pela pessoa com quem eu estou conversando. Eu estou fazendo esse trabalho com todo mundo para que aquelas pessoas que escolham escutar, que queiram escutar, sejam afetadas. Porque essas pessoas, assim como os portadores de Covid, elas podem crescer em PG também. Uma pessoa transformada por um discurso pacificador e levada a refletir, ela pode depois conversar com o irmão dela, com o pai dela, com a mãe dela, com o vizinho dela. E em determinado momento ela pode chegar num ambiente e falar, cara, não tá bom pra mim desse jeito, eu não queria fazer parte dessa seita. Quando ela arrisca perder a rede social dela, porque ela encontrou uma forma de ler o mundo mais condizente com a realidade, ela não só vai fazer um bem para ela, mas ela vai fazer bem para as pessoas que a viram fazendo isso. Porque muita gente se tornou bolsonarista porque percebeu que todos os amigos estavam se tornando. Muita gente se tornou petista ou psolista porque viu que todas as pessoas que a cercavam ali naquele meio em que ela vivia estavam se tornando. Quantos religiosos que não acreditam em Deus existem nesse mundo? Tem um monte de gente que nem sabe se Deus existe, mas está indo lá na igreja porque é lá que estão os amigos dela. Quando você se dispõe a conversar com uma pessoa, você não sabe onde é que o efeito das suas ações vão acabar. E eu perco tempo fazendo vídeos como eu fiz nos últimos 2 dias há pelo menos 1 ano. E hoje tem gente maratonando o canal, chegando agora maratonando o canal e vendo vídeos que foram feitos antes das eleições e falando, cara, é muito legal o seu jeito de pensar. E tem outras formas ainda mais espetaculares, que é quando alguém chega e me diz... Embora eu não tá nesse vídeo aqui, veja bem, mesmo não concordando com algumas posições, o vídeo é muito bom. Que elogio pro meu canal, melhor que esse eu posso querer. A pessoa dizer que ela não concorda com o que eu falo, mas que ela vê sentido na exposição das minhas ideias e que ela respeita o meu ponto de vista. Esse é o máximo da discussão. Esse é o máximo da discussão, porque a gente não está falando de questões objetivas com respostas certas. A gente está falando de coisas extremamente subjetivas, das quais cada um tem que dar a sua visão. Então eu acho que quando eu leio esse tipo de comentário aqui, eu acho que eu estou vencendo nesse canal. E eu não posso medir essa vitória
em milhões ou milhares de pessoas. Porque uma, duas pessoas hoje podem virar 300, 400 amanhã. Você pode hoje, por exemplo, pagar um cara para defender terraplanismo no YouTube. Por quê? Porque isso vai ser ótimo para a sua estratégia de irmão Scott. Você pode financiar gente. Essas pessoas, elas vão começar a fazer conteúdo de terra plana e elas vão influenciar um monte de gente. O que vai gerar a partir disso? Pessoas que vão falar a respeito de terraplanismo de forma orgânica. Um cara que viu 3 youtubers pagos, ele começa a fazer conteúdo gratuitamente. Por quê? Porque ele foi convencido, ele começa a querer passar essa palavra para frente. Isso é horroroso, porque hoje quantos defensores do não aquecimento global você tem só porque Feliciano foi pago, porque não sei quem foi pago nos Estados Unidos. Aí a pessoa assiste os vídeos do Feliciano lá, assiste vídeo de não sei quem, aí escuta a Nise falando que a cloroquina faz bem, ela assiste um monte desses caras, ela começa a propagandear mentira de graça. Por quê? Porque ela acredita de verdade naquilo. Agora imagina se a gente faz um diálogo mais aberto, se a gente joga um pouco de luz na vida das pessoas, faz elas entenderem que o que a Jovem Pan está fazendo não é legal. Quando você coloca um pouco de discernimento na cabeça da pessoa, ela vai começar a propagar a verdade que ela percebeu como sendo verdade, de graça, porque ela vai se sentir aliviada por ter entendido o mundo de uma forma melhor do que ela entendia ontem. Como é que você vai medir a distância onde esse efeito que você causou na vida dessa pessoa vai chegar? Então você pode falar para 100 e acertar 2. Se essas 2 passarem para 4, você vai ficar rico na Rinode, cara. Tô fazendo essa piada aqui, né? Como que você tira uma pessoa da Herbalife, por exemplo? Você começa a mostrar para elas formas outras e formas mais eficientes de ganhar dinheiro. Tudo bem que na maioria das vezes a gente nem sabe, mas você começa a mostrar que existem outras formas de se ganhar vida. E começa a mostrar a gente que se dedicou durante muito tempo à Herbalife e não conseguiu ir pra frente. Tem casos de sucesso? Tem, mas para cada caso de sucesso vamos mostrar todo mundo que se lascou? E vamos sair procurando aí pessoas que já trabalharam com isso. Vamos colocar nas redes sociais aí quem já participou de marketing multinível e vamos escutar as histórias dessas pessoas. Quando você mostra que você não é o inimigo querendo fazer a pessoa empobrecer e perder a oportunidade de ficar milionário, quando você mostra que você está querendo mostrar histórias de vida para que ela tire as conclusões, ela pode até não admitir para você. Ela pode até não admitir para você, mas ela vai tomar um rumo na vida e um dia ela vai te agradecer por isso. São por essas pessoas e é por esse efeito que eu consigo me manter motivado. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil. Em abril, eu estava desolado, porque em abril eu decidi que eu não ficaria tentando convencer as pessoas a respeito da verdade sobre o coronavírus. Em abril eu fiquei num esgotamento tão grande, mas tão grande, que eu falei, eu já tenho os meus alunos, eles e eu já protejo a minha família. Então, uma vez que eu já tenho esse core aqui, eu não vou ficar me desgastando com pessoa de guild, eu não vou ficar me desgastando com vizinho, eu não vou ficar me desgastando com seguidor do canal para falar para ele o que o corona é, o que não é, porque afinal de contas a gente tem especialistas e médicos para falar muito melhor, e se a pessoa não quer escutar dessas pessoas, não vai escutar de mim também. Quando eu decidi que eu não falaria mais sobre isso, eu meio que aceitei o luto de pessoas que eu amava, que amo ainda, pessoas que eu amo, mas que eu falei, tudo bem se essa pessoa morrer, porque eu sei que eu tentei, eu fiz o meu melhor e eu expus publicamente da melhor forma possível, só que eu não vou ficar mais insistindo nisso. Mas isso foi um desgaste pontual que a pandemia fez comigo. Em relação a outros assuntos, a matérias pontuais que são lançadas, eu jogo. E assim, se as pessoas deixarem de seguir o canal, porque eu tento falar sobre isso, ok. Ainda bem que eu não dependo do canal para pagar os meus boletos. Ainda bem que eu posso defender aquilo que eu penso e o que eu acredito, e deixar aqui sobrarem as pessoas que realmente veem valor naquilo que eu falo. Mas o que eu estou fazendo é dar oportunidade para as poucas pessoas que se interessam naquilo que eu tenho a dizer, de construir alguma coisa com a colaboração daquilo que eu digo para elas. Eu nunca quero virar um guru ao ponto da pessoa seguir exatamente aquilo que eu falo e pensar exatamente da maneira que eu penso, mas eu quero estar aqui falando para a pessoa pegar algumas das coisas que eu falo e somar com outras coisas que ela escuta, e construir a maneira dela de pensar, porque as nossas escolas não estão ensinando a gente a pensar. Alguém, há uns 15, 20 anos,
colocou na cabeça da nossa sociedade que filosofia, educação moral e cívica era perda de tempo. Alguém colocou na nossa cabeça que o negócio era matemática, química e física. O que aconteceu é que a nossa matemática, química e física é fraca e a nossa filosofia e educação moral e cívica é nula. Enquanto a gente não fizer um trabalho de compensação dessa deficiência, enquanto a gente não se unir, as pessoas que sabem, enquanto as pessoas que sabem não se unirem para ajudar as que não sabem, a gente não vai conseguir um diálogo para conseguir pressionar o governo em prol de medidas que vão fazer o preço do arroz cair. A gente não vai conseguir fazer isso. Ou seja, brigando um com o outro, a gente está perdendo tempo de lutar por coisas que a gente poderia lutar para o benefício de todos. E não estamos fazendo isso. Quem está fora, quem está beneficiado por essa família aí, quer dizer, quem está beneficiado por essa polarização, são umas 200 famílias aí que estão pegando dividendos de grandes bancos todo mês. Bom, espero que isso seja razões suficientes para vocês, espero que deixe reflexões e que esse conteúdo seja útil. Por hora é isso, um grande abraço.